Hoje, sob a liderança do presidente Trump e sob a direção do secretário Rubio, estamos revertendo décadas de inchaço e burocracia no Departamento de Estado. O secretário anunciou um plano de reorganização para construir um Departamento de Estado que priorize a América para enfrentar os desafios de uma nova era. Ele emitiu a seguinte declaração sobre o plano, que você pode obter no site do Estado. Departamento DEPT ou como é .gov. O site do Estado é onde você pode obter esta declaração e links para outras informações sobre o que estamos prestes a discutir. Estamos enfrentando desafios tremendos em todo o mundo para cumprir a política externa América Primeiro do presidente Trump. Devemos tornar o Departamento de Estado grande novamente. Na sua forma atual, o departamento está inchado, burocrático e incapaz de desempenhar sua missão diplomática essencial. Nesta nova era de competição entre grandes potências, nos últimos 15 anos, a presença do departamento teve um crescimento sem precedentes e os custos dispararam. Mas, longe de ver um retorno sobre o investimento, os contribuintes têm visto uma diplomacia menos eficaz e menos eficiente. A burocracia extensa criou um sistema mais subordinado a ideologias políticas radicais do que ao avanço dos interesses nacionais fundamentais dos Estados Unidos. É por isso que hoje o secretário Rubio está anunciando um plano de reorganização abrangente que trará o departamento para o século XXI. Esta abordagem capacitará o departamento desde a base, dos escritórios até as embaixadas. Funções específicas de cada região serão consolidadas para aumentar a funcionalidade. Escritórios redundantes serão removidos e programas não estatutários que não estão alinhados com os interesses nacionais fundamentais dos Estados Unidos deixarão de existir. Sob a liderança do presidente Trump, temos um comandante em chefe comprometido em colocar a América e os americanos em primeiro lugar. Como seu secretário de Estado, o secretário Rubio anuncia que está de fato confiante de que um Departamento de Estado reformado atenderá ao momento e ajudará a tornar nosso país grande novamente. Portanto, o ponto principal aqui é que essas mudanças abrangentes capacitarão nossos talentosos diplomatas a colocar a América e os americanos em primeiro lugar. Também vou lembrar para aqueles de vocês que estão na sala de imprensa e aqueles assistindo em casa, como mencionei antes, há vários jornalistas e organizações que são membros da nossa sala de imprensa. São pessoas que cobrem o Departamento de Estado e trabalham aqui no prédio. E tivemos uma discussão mais cedo hoje com mais informações sobre isso, que também, para o pessoal do Departamento de Estado, todos no prédio receberão, é claro, esta declaração. E há um artigo de opinião disponível do secretário no novo link do Substack do Departamento de Estado, e isso é DEPT de Estado. Subpilha.com. É isso? Vá lá. E ele perguntará se você quer se inscrever. Você não precisa. Você pode simplesmente clicar no título e obterá comentários adicionais do secretário a esse respeito. Além disso, para mim eram todos neste prédio, há informações adicionais. Há uma ficha técnica, há perguntas frequentes, há uma declaração adicional do secretário adjunto Landau. Então você poderá ver isso também. E, como lembrete, novamente, porque sei que há muitas notícias falsas por aí, este é um plano de reorganização. Não é algo onde as pessoas estão sendo demitidas hoje. Elas não estão, ninguém vai sair do prédio. Não é esse tipo de dinâmica. É um roteiro. É um plano. É algo que houve uma notificação ao Congresso que foi enviada. Então, os passos e os procedimentos que acontecem através do governo também estão ocorrendo neste momento. E, neste estágio, vou abrir para perguntas sobre este assunto. Sim, John. Obrigado. Se você não se importa, obviamente essas são perguntas. Vamos apenas garantir que os russos disseram que estão dizendo que o enviado especial, Witkoff, está vindo. Tudo bem. Então, estamos lidando com uma questão diferente. Vamos nos ater a isso. Se é interessante, se nenhum de vocês tiver perguntas sobre isso. Certamente temos perguntas. Sim, perguntas sobre isso. E então, eu sei, Deus sabe. Há muitas outras coisas acontecendo também. Tudo bem. Sim, vá em frente. Congelamento de contratações na forma como isso afeta a incorporação da USAID ao Departamento de Estado.
Como você sabe, dado o fato de que essas pessoas não são consideradas funcionários do Departamento de Estado, que oportunidades, se houver, serão dadas a elas para poder se candidatar novamente? Ou, claro, para a posição deles. Claro. Em primeiro lugar, a incorporação da USAID, isso de certa forma é meio que a gênese disso, certo? Sabíamos que isso iria acontecer. A USAID iria se tornar parte do Departamento de Estado. E nesse contexto, o que você verá e faz, eu acho, perfeito sentido, e as pessoas que veem isso perceberão que faz sentido, é que em vez dessa entidade monolítica que era o seu próprio objeto em Washington, D.C., tomando decisões sobre ajuda e para onde o dinheiro iria, a experiência usual, e eu já passei por isso, com as viagens do secretário e suas conversas com os líderes e também com nossas próprias equipes de embaixada e consulado, é que você teria doações ou financiamento para um projeto no qual o próprio país não estava interessado ou não queria e tinha outras necessidades que o pessoal da embaixada ou o embaixador nunca foi consultado, que as opiniões das pessoas que estão trabalhando no país não foram consultadas. É sobre consolidar as coisas, certo? Integrar certos escritórios em outros departamentos, tornando as situações menores, reorganizando literalmente. E nesse caso, você verá os departamentos que costumavam ter muito poder, mas que realmente meio que perderam isso de certa forma, através da enorme burocracia que se tornou evidente, através dos anos 70, 80 e 90. E você teria uma dinâmica. Agora, onde a intenção é, e descrito neste plano, ter cada departamento regional com o elemento da USAID que é relevante para esse departamento, para que eles trabalhem juntos e seja uma coalizão, por assim dizer, de ideias, mentes e esforços, para então também incluir e ter as embaixadas, os embaixadores e os governos que estão trabalhando com, tendo uma palavra a dizer para garantir que o dinheiro doado seja relevante para aquela nação, seja relevante para a região. E é isso que será, você sabe, é para onde a USAID essencialmente está indo, é para posições onde, como mencionei a você, enquanto fazíamos nossa revisão da USAID, não confunda uma mudança com algo, por indicar que algo se foi ou está faltando, que nunca foi sobre nós abandonarmos nosso compromisso com o financiamento, com qualquer tipo de esforço, para salvar vidas ou nosso trabalho com outras nações e assistindo-as. Mas ia parecer diferente e agora será. Mas não apenas parecerá diferente, mas na verdade estará dentro de um quadro funcional, para garantir que qualquer ajuda que seja enviada seja uma ajuda que trabalhamos com a nação, que trabalhamos com as embaixadas e com as pessoas no terreno que têm interesse, que são partes interessadas, terão voz nisso. Acho que essa é certamente uma maneira muito mais funcional de conduzir a ajuda externa. os próprios funcionários. Ah, claro. Estão meio que em um limbo em termos de como seus empregos vão mudar quando o departamento assumir a USAID. Esses funcionários terão oportunidades de se candidatar a outras posições? Quantos? Bem, alguns terão, alguns terão. Então, novamente, esta é uma proposta. Isso obviamente pode mudar. Mas à medida que você tem escritórios que são cortados, ou até mesmo alguns departamentos que foram criados para uma situação específica, que acabam sendo totalmente eliminados, você terá pessoas que, então, oficiais do serviço exterior, trabalhadores de carreira, etc., poderão se candidatar a outra coisa. Então, esta é uma dinâmica onde você tem um certo número de vagas abertas que existem. E então, pessoas que, claro, estarão fora do cargo onde estavam. Se de fato o escritório deles for cortado, ou até mesmo incorporado a outro departamento. Então, novamente, isso é um roteiro e é uma dinâmica onde, como dissemos no passado, certas dinâmicas onde as pessoas... E isso é novo para mim como alguém que nunca trabalhou para o governo. Muito parecido com o Exército, onde você pode estar trabalhando para o Departamento de Estado, trabalhando em uma embaixada específica, digamos, no exterior. Então esse trabalho termina e depois você volta para casa e é encaixado em um novo trabalho. Isso, eu acho que para o povo americano, talvez para grandes corporações faz sentido. Mas é assim que funciona aqui, quando, é claro, isso é possível. Então isso é possível e nós vamos claramente observar isso enquanto se desenrola. Sim, senhor. Muito obrigado, Tammy. As coisas vão parecer diferentes. Obrigado por isso. Claro. Resposta. Mas eu acho que muitas pessoas ao redor do mundo, estarão se perguntando o que é.
especialmente talvez no Oriente Médio, África, o que isso realmente significará para elas no local. O que, como essas mudanças entrarão em vigor, veremos escritórios por lá sendo fechados, consulados e assim por diante. Você pode falar o que as pessoas ao redor do mundo podem realmente esperar? Bem, eu não posso falar sobre. É uma questão muito separada, certo? Este é um roteiro organizacional para este departamento, aqui, certo? Em Washington, D.C. Os argumentos sobre o que ocorrerá em outros países, você está falando sobre embaixadas e consulados. Isso não é abordado aqui. Não é um fator que esta reorganização não os afeta, exceto que, como mencionei, é mais envolvimento, certo? Mais direto, uma estrutura de pessoa para pessoa, em vez de burocracia para burocracia. Não mais ligar para o site e passar por, você sabe, 17 mensagens e tentar obter uma resposta sobre o que está acontecendo com uma certa concessão. Ou o que está acontecendo com um certo plano, que isso é realmente de uma maneira que acho que ouvi muitas pessoas aqui mencionarem, incluindo o secretário e o vice-secretário, de retornar o Departamento de Estado à sua base tradicional, a natureza da diplomacia humana, de fazer as coisas acontecerem. E meu Deus, especialmente no século XXI, que se move tão rapidamente, mais rápido do que em qualquer outro momento da história. E isso é o que o Departamento de Estado costumava ser capaz de fazer. Ele cresceu, como as declarações do secretário indicaram, bastante inchado, incapaz de se mover, preso em realmente apenas uma incapacidade, inchada burocraticamente de tomar decisões ou de fazer as coisas acontecerem. E se decisões são tomadas, os níveis que têm que ser percorridos estendem a quantidade de tempo até que você possa tomar uma decisão. Então, eu diria que para embaixadas e consulados e o próprio mundo, como já estão vendo, quando se trata da maneira como o presidente Trump opera, a maneira como o secretário Rubio opera, é sobre resultados mais rápidos, com, eu acho, um esforço mais ágil. Tudo bem. Sim, Umira. Obrigado, Temi. Então, na reorganização, vemos que o subsecretário para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, conhecido como Jay dentro do Departamento de Estado, parece ter sido eliminado, e alguns dos escritórios sob essa alçada estão sendo colocados sob diferentes subsecretários. Mas, por exemplo, o Escritório de Crimes Globais, Justiça, que trabalha no monitoramento de atrocidades no exterior, que coopera com diferentes governos na responsabilização por crimes de guerra, parece estar completamente eliminada. Então, estou me perguntando, este subsecretariado era um lugar onde basicamente promoviam democracia e direitos globalmente. O novo Departamento de Estado sob o presidente Trump não vê mais isso como uma missão? Isso não é mais uma prioridade? Claro. Sim. Quero dizer, é uma pergunta legítima. Novamente, nós nos acostumamos a ver algo, e então isso indicaria onde isso vive, e se isso desapareceu, o esforço desapareceu. Sabe, muitas vezes, durante o argumento da USAID, eu fiz esse argumento. Só porque o prédio da USAID ia ser outra coisa, não significa, ou que certa ajuda foi cortada, que não estava, de acordo com a nossa, alinhada com a nossa visão ou a visão do presidente Trump. Não significa que nosso compromisso com a ajuda externa terminou. Então, você está certo. Haverá certos escritórios e certos departamentos que vão desaparecer ou serão incorporados a outros departamentos. Eu diria que este é um dos aspectos mais importantes disso, para todos no prédio e todos assistindo em casa, porque você pode ter tido um departamento específico que lidava com um problema específico. Não significa que porque agora está incorporado a outro departamento maior, não significa que desapareceu ou que não nos importamos. Significa que, na verdade, certas questões merecem ser consideradas parte, não como algum interesse especializado, separado, segregado. Porque esse interesse não deveria estar em todos os departamentos, certo? Se você tem departamentos que
E para as pessoas assistindo em casa, como mencionei, acho que no meu primeiro briefing, que o Departamento de Estado não é apenas um monte de pessoas em uma mesa olhando para a internet e pessoas tentando descobrir o que querem dizer a um líder mundial. Existem departamentos cheios de pessoas que se importam com o país, o Departamento de Estado, e são especialistas, pesquisadores, indivíduos que estão comprometidos com uma certa região, que a entendem, que também têm, no entanto, relações com pessoas nos países daquela região. E então eles nos informam. Eles fazem a pesquisa, eles me informam. Para este briefing, eu vou para a tela e é cada departamento neste prédio que tem o que chamamos de linhas, que é a informação sobre o que está acontecendo em uma questão. Eles me dizem o que são essas coisas, porque importa. Eu estou sim, etc. Então eu venho aqui e uma grande parte do que eu digo a vocês, se não a maioria, vem do corpo de conhecimento, das pessoas que trabalham neste prédio, que são os oficiais do serviço exterior, as pessoas de carreira. Certo? As pessoas de carreira, os civis, funcionários e trabalhadores que estão aqui. Então é assim que isso é o governo como um todo, são as pessoas. É uma coleção de pessoas que se reuniram para promover a visão dos fundadores e que, a cada eleição, se reúnem para promover a visão da pessoa que lidera este governo. Então, quando pensamos na natureza da USAID ou daqueles outros departamentos que você mencionou, se um departamento desaparece, isso é certamente. Todas essas questões são importantes. Isso significa que estamos certamente buscando integrar com os departamentos regionais, tirando certas questões de serem questões especializadas e garantindo que elas estejam nos quadros do departamento, para que possam ser integradas e tratadas como um todo dentro de todo o trabalho. Sim, claro. Por favor. Espere. Não, em seguida, uma vez que passarmos por isso. Ok, então segure isso, mas vou garantir que eu dê a vocês. Estamos bem. Você disse anteriormente que, falou sobre alguns dos programas e os descreveu como, os objetivos dos programas não estavam alinhados com os objetivos do país. Então, se um país, por exemplo, muitas pessoas dariam o exemplo da Hungria. Quero dizer, os EUA financiaram algumas organizações de mídia independentes na Hungria. Se essas que estão em contradição com os objetivos da Hungria, os EUA, não vão mais fazer isso? Não é isso. Sem, claro, especular sobre o que faríamos em um país específico, o ponto é que os dólares dos impostos americanos que são enviados como ajuda ou para complementar algo em outro país merecem ser usados para refletir os valores e os interesses dos Estados Unidos, que, claro, são a democracia e a liberdade ao redor do mundo. Acho que é seguro dizer que com todas as nossas ações, certamente a administração Trump deixamos claro que essa é a nossa prioridade. Mas também assegurando que os embaixadores que também são nomeados, que estão representando esta nação em outros países, e outros que trabalham nos consulados, em conjunto com a nação com a qual estamos trabalhando diplomaticamente, que tenhamos uma coalizão, por assim dizer, sobre como esse dinheiro está sendo gasto e garantindo que as partes interessadas realmente tenham voz. Acho que isso é justo. Algumas pessoas argumentariam que enviar dinheiro para um país, gastar em algo que ninguém mais discutiu como a USAID faria, é injusto e que as pessoas no país com o qual estamos trabalhando deveriam ter voz. Mas, em última análise, isso agora se transforma em algo mais responsável, mais específico. Mais fácil de descrever, mais fácil de fazer perguntas sobre e mais fácil, efetivamente, para todos os envolvidos aqui no Departamento de Estado e nas embaixadas e consulados envolvidos, mais acessíveis e mais transparentes. Certo? Sim. Ok. Eu só queria dar continuidade ao Humera sobre justiça criminal global. Claro. Porque parece haver uma mensagem um pouco confusa, porque por um lado, isso está claramente sendo eliminado do organograma. Mas quando estamos pressionando você sobre isso, você está dizendo... Bem, pode ser movido. Papéis podiam ser. Se não está no organograma, pode ser movido. Mas E então o secretário retweetou um artigo que diz muito especificamente que isso é uma reestruturação agressiva. Isso vai
o fechar escritórios de agências, os que promovem os direitos humanos, avançam a democracia, combatem o extremismo e previnem crimes de guerra. Então, apenas uma pergunta simples, realmente. A investigação e prevenção de crimes de guerra no exterior ainda é uma parte importante do trabalho. Prioridade do Departamento Estado. A democracia é sempre importante, obviamente. E, novamente, eu entendo a tendência. Eu entendo a tendência. Crimes de guerra. Novamente, para mim, estando aqui agora, estamos nos aproximando de 100 dias. Minha decisão de fazer isso é baseada na história desta nação e está claramente comprometida com a natureza, com os valores do povo americano e deste país. E só porque, e é por isso que acho que é difícil de fazer, você viu um escritório dedicado apenas a isso. Só porque foi incorporado a um escritório diferente, ou é um elemento sob um tipo diferente de escritório. E aquele escritório específico que talvez fosse especializado, que poderia ser implementado de uma maneira melhor, mais ágil, mais rápida, especialmente quando estamos falando sobre crimes de guerra e coisas que estão acontecendo imediatamente no terreno. Este é o tipo de ajuste e reorganização que o torna melhor. E este será sempre o argumento. Isso será visto. Mas é claro, aqueles valores que você sabe que são valores americanos permanecem. E enquanto a abordagem ou os escritórios ou um escritório possam ser chamados de algo diferente, ou até mesmo eliminados como um escritório, mas são movidos através do escritório como um todo, você verá que a abordagem americana para o mundo não apenas permanece a mesma, mas será mais óbvia, mais clara, mais dinâmica e mais ativa. Você sabe para onde esse papel será movido? Porque é muito difícil ver no gráfico. Por exemplo, sobre crimes de guerra ou justiça criminal global, onde isso existirá agora. Bem, mas novamente, isso é um roteiro, é um plano. Isso é algo que, neste processo, e há um processo neste governo, onde pode haver certas coisas que mudam. E haverá um ponto em que estaremos falando sobre implementação. Então, esses detalhes, isso lhe dá, eu acho, uma ideia muito boa, de forma transparente para todos que estão assistindo, de que isso é uma mudança. A questão é, certamente, que, às vezes, todos sabemos que a mudança é difícil. Mas, neste caso particular, tinha que acontecer. Por causa do volume, por causa da insustentabilidade do tamanho do governo. E é por isso que estamos fazendo isso. Tudo bem. Sim, senhor. Obrigado, Tammy. 2 perguntas. Eu sei que isso surgiu em diferentes contextos, só queria ter certeza. É o mesmo problema. O FFFC para registrar que isso não terá impacto algum. Quando se trata do relatório do departamento sobre diferentes questões, como direitos humanos, que parece ser muito... Bem, não. Eu não vou especular sobre o que, qualquer que seja o impacto sobre como um relatório é publicado, quando é publicado, o conteúdo do relatório, a natureza de como discutimos direitos humanos. Eu não vou... tudo isso exigiria especulação aqui. Além, eu acho, do relatório de reorganização. E minha segunda pergunta, eu sei que... Eu acho que o papel do porta-voz será promovido. Parabéns por isso, mas quero entender. JEC, fechamento do JEC. Recentemente. JEC, sim. Centro. Sim. Agora, essa é uma pergunta muito boa, sim. Eliminando financiamentos como subsídios para a Moldávia, para lutar contra a desinformação russa. A questão da desinformação russa ou desinformação chinesa é algo com que você está preocupado ou você está fora do negócio de combater isso? Bem, é óbvio que todos estão preocupados com interferência nas eleições. Nenhum de nós quer isso. Mas, claro, os detalhes de como um roteiro de reorganização não vai... Eu não vou conseguir responder à pergunta sobre se como. Isso seria afetado, claro. Mas, e sua outra pergunta era? Desinformação russa, chinesa e russa, na verdade. Não havia diferente, eu só. E então seu escritório será promovido. Vejo... Bem, está mudado, está. Sim. E isso eu acho, novamente, um pouco complicado para as pessoas em casa. Quero dizer, há um organograma. Meu escritório agora responde ao secretário, o que, claro, todos vocês provavelmente já presumem isso. Isso é verdade. Mas agora, tecnicamente, está sob esse guarda-chuva. Então, nada realmente mudou nesse aspecto, exceto que é um pouco mais específico e óbvio quando se trata, da natureza do meu trabalho. Podemos voltar para a sua Ucrânia? Bem, me perdoe. Eu vou seguir em frente. Eu ia também responder a sua primeira pergunta que... GQ? O JEC.
Obrigado, ele lembrou. Isso, na verdade, essa é uma boa pergunta, porque coisas além deste roteiro também acontecerão. Esse departamento foi eliminado. As coisas vão mudar no Departamento de Estado separadamente deste roteiro. Esse departamento que havia sido ordenado a ser removido no outono passado. O que eles fizeram foi mudar seu nome e mover as pessoas. E assim, é claro, ao eliminar esse departamento a $50 milhões por ano, perfeito exemplo, que trabalhava para censurar o público americano. Isso certamente não é a visão da administração Trump ou do povo americano que o colocou no cargo. Então, sim, esse departamento se foi. Ele realmente se foi desta vez. E o povo americano está melhor por isso. Posso fazer uma pergunta rápida? Claro que pode. Primeiro sobre este processo? Sim. Há um memorando interno do Departamento de Estado que foi divulgado sobre isso, que dizia que os subsecretários vão submeter um caminho para reduzir o pessoal doméstico em 15%. Você pode nos ajudar a entender como a liderança encarregada desta reorganização surgiu com os 15%? Número. E se há alguma margem de manobra ou se isso é... Bem, eu disse que este é um documento interno. Não vou falar sobre algo que você pode ou pode... Não vou presumir. Que você não viu algo, então me perdoe. Mas não vou falar sobre os detalhes de algo assim. Mas os subsecretários têm um papel aqui. Bem, isso é, novamente não é algo vindo de cima. Coisas sendo varridas. Com uma daquelas. Grandes vassouras de jardim. Esta é uma dinâmica muito específica trazida aos subsecretários e que têm experiência operacional diária. Eu vejo você. Mantenha sua mão abaixada, por favor. Desculpe, é um pouco distraente. Estes são os subsecretários que estão trabalhando diariamente com as pessoas neste prédio, que trabalham neste prédio, que sabem o que está sendo produzido, que sabem o que precisa acontecer. E eles são os mais adequados para tomar uma decisão quando se trata deste roteiro, sobre como aplicar a natureza do que queremos alcançar. Então, os subsecretários estão diretamente envolvidos. E eles terão, eu acho, cerca de 30 dias para fazer seu próprio plano dentro deste quadro. E então, claro, veremos como isso se manifesta nesse meio tempo. Só uma pergunta rápida. Claro. O DOJ esteve envolvido de alguma forma neste plano ou foi apenas uma proposta do Departamento de Estado? Não. Isso, eu acho, é um exemplo muito bom da importância. Você sabe, nós sabemos que o povo americano adora o resultado do DOJ. Acho que houve algumas perguntas, talvez, sobre como foi aplicado. Mas o que sabemos é que a abordagem do DOJ, o objetivo dessa entidade e desse comitê, é algo que o presidente apreciou e ainda aprecia. Assim como o povo americano, muito. Mas quando o presidente disse há algumas semanas que, em última análise, essa seria a abordagem, uma abordagem que os secretários começariam a aplicar. E também isso faz sentido porque, seja os secretários ou os subsecretários, ou as pessoas que dirigem os escritórios, é um trabalho diário. O trabalho diário de indivíduos comprometidos com o país, fazendo a diferença para o mundo. E as pessoas no terreno trabalhando juntas sabem melhor como isso funciona, o que poderia mudar e como deveria mudar. Então, eu acho um exemplo muito bom de a continuação dessa missão e o valor dessa missão para reduzir o tamanho do governo, acostumar as pessoas com a ideia de que isso pode acontecer, sem ser, você sabe, uma coisa ruim. E então observar os benefícios que surgem. Então, os secretários agora responsáveis por isso, lembre-se, isso é, de uma ordem executiva. Isso é um esforço de todo o governo, cada departamento, analisando como podem tornar seu departamento mais eficiente, menos oneroso, menos burocrático. Esta é a versão do Departamento de Estado disso. Eu diria que que o DOJ não estava encarregado disso. Mas este é o resultado do que aprendemos. E o fato de que apreciamos os resultados e queremos mais desses resultados, e agora está nas mãos dos secretários também. Tudo bem. Fazer perguntas. Certo. Sean. Posso mudar de assunto? Tudo bem. Agora terminamos aqui, então devemos mudar para outros tópicos importantes. Temos, na verdade, uma das minhas regras, é claro, nossa amiga Caroline Leavitt. Começará em cerca de 10 a 15 minutos.
Eu comecei mais cedo aqui, por causa da natureza das questões. Mas há algumas outras questões na nossa pauta. Devemos começar com algumas outras neste momento? Que eu esteja... Sean, frente, foi o primeiro. Claro que eu não. Sim. Nessa reorganização. Posso perguntar. A Rússia afirmou hoje que o enviado especial Woodcock irá para Moscou. É algo que você pode confirmar? E se sim, pode explicar a natureza das discussões dele desta vez? Não posso confirmar isso, não. Não pode? Não posso. É incorreto. É apenas... Eu não posso falar sobre isso. Ok. Sim, quero dizer isso é isso. Não é algo sobre o qual eu possa falar. Ok. Eu poderia perguntar sobre a agenda do secretário? Claro. Se eu não tiver um segundo. Você esteve na Fox mais cedo esta manhã e mencionou algo... Então foi o potencial de viagem. Claro. Você pode explicar as viagens dele? Sim. Você sabe, E normalmente, quando temos viagens agendadas, vocês recebem um anúncio e não houve anúncio. Me perguntaram, e eu sabia que isso era possível, e mencionei. Presumindo que isso aconteceria, como sabemos, o secretário Rubio é um homem ocupado. Ele é um dos secretários de Estado mais ativos, se não o mais ativo, que acho que já tivemos. E isso, claro, afeta todos os dias para ele. E então, quando há certos planos, você sabe, eles são, condicionais. E neste caso particular, enquanto as reuniões em Londres ainda estão ocorrendo, ele não estará presente. Mas isso não é uma declaração sobre as reuniões. É uma declaração sobre questões logísticas e sua agenda. Você pode confirmar quem participará do ZSIA? Bem, eu sei sim que o General Kellogg está lá. E então, ele estará tendo essas conversas. Então, estamos ansiosos para ouvir de volta dele sobre se tivemos ou não algum sucesso em Londres. Só brevemente da minha parte. Situação. Reféns. Desculpe. Situação. Reféns. Tudo bem. Sabia? Isso é outra questão. Mas tínhamos várias outras pessoas que têm estado esperando... Obrigado. Para lidar com isso. Mas deixe-me Sim. E isso, sim, eu acho que isso é... Acho que isso é tudo que posso dizer a você sobre Londres neste momento. Vamos ver em dias se é possível seguir com a negociação para acabar com a guerra. É algo que o General Kellogg vai estar analisando? É realmente o momento... Bem, você sabe que todos nós olhamos para a abordagem do presidente Trump. O presidente Trump expressou otimismo sobre o que é possível. E, claro, ele tem grandes enviados e um grande secretário de Estado que tem avançado para determinar se isso é de fato o caso. O presidente Trump quer que isso seja resolvido diplomaticamente. Obviamente, ele não acredita, como no caso da Ucrânia e da Rússia. Eles disseram várias vezes, tanto o secretário quanto o presidente, disseram que isso não pode ser vencido militarmente. Então eles querem que a diplomacia funcione. O secretário disse há algumas semanas na OTAN que seriam algumas semanas em que determinaríamos ao olharmos para a Rússia com base em suas ações, não em suas palavras. E claro, agora, algumas semanas se passaram e nós estamos em Londres. E eu acho que é sobre o que será relatado, o que nós saberemos em breve. Mas então isso também é a boa notícia sobre ser o secretário de Estado. É que ele é quem vê tudo, pode fazer a avaliação de tudo, o que está acontecendo. E claro, parceria com o presidente, que é o visionário e o decisor, que tomará uma decisão sobre se a paz é possível ou não. Sim, senhora. Muito obrigado, Hillary. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, está alegando que ele não tem mais um visto para viajar para os Estados Unidos. Você pode confirmar esse relatório e explicar a justificativa, se ele está certo ou não? Bem, eu não posso fazer isso. Claro, nós não falamos sobre questões diretas de visto individual. Os registros de visto são confidenciais para todos. Estamos cientes dos relatórios. Estamos cientes do que ele disse. O que posso dizer é que nossos dois países tiveram oportunidades de criar um futuro mais brilhante para nossos cidadãos através de esforços voltados para combater cartéis de drogas violentos que agora estão envenenando nossos cidadãos e desestabilizando nossa região, criando oportunidades econômicas que promovem a prosperidade e encerrando a crise regional de imigração ilegal. Então, isso é o que eu sei sobre nossos dois países. Os comentários dele, não são algo sobre o qual eu vou comentar.
Pode eu... Tudo bem. Sim, senhor. Sim, obrigado, secretária Clinton. Tenho uma pergunta sobre as negociações iranianas. Desculpe, sobre o quê? As negociações iranianas. Sim. Você tem alguma atualização sobre a terceira rodada com os iranianos? E como você vê o envolvimento iraniano com a Rússia e a China quando eles estão atualizando-os e conversando e se reunindo com eles sobre as negociações que têm com vocês? E haverá, na próxima rodada, conversas diretas com eles? Ou ainda será indireto? Bem, novamente, estas são missões diplomáticas. Eu sei que falo frequentemente e tenho que dizer não a você quando se trata das perguntas que você faz, porque você está procurando por alguns detalhes, eu entendo, sobre a natureza do que pode ou não acontecer em uma questão que o mundo se importa. Mas se isso envolve, é claro, negociações, considerações diplomáticas, conversas diplomáticas aqui, entre líderes americanos, eu não vou comentar sobre isso. Quanto ao que pode vir a seguir, não tenho nada novo para relatar a você neste momento. Tudo bem. Sim. Obrigada, Hillary. O Serviço de Segurança Diplomática diz que tem ajudado a Força-Tarefa de Segurança Interna da Virgínia na prisão de imigrantes indocumentados e algumas pessoas que estão ligadas a gangues transnacionais. Gostaria de saber se você poderia falar mais sobre a decisão de envolver o DSS nisso. Se você espera que isso... A colaboração deve ser contínua, e se houver alguma preocupação de que isso possa desviar da missão original. Bem, boa pergunta se isso é preciso. E então eu preciso verificar. Vamos levar isso de volta e eu retornarei a você sobre isso, e sua pergunta será a última, porque estamos a poucos minutos da 1h. Obrigado a todos, nós teremos. Eu quero informar a vocês. Também na quinta-feira, meu principal adjunto, Tommy Pigott, fará uma apresentação. Para vocês pela primeira vez, então será divertido na quinta-feira. É um momento muito, muito empolgante. Obrigado a todos. Agradeço. Obrigado. Tenham um ótimo restante de dia.